Pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira, 14 de maio de 2020 e começa agora mais um informativo coronavírus, com o objetivo de manter você bem informado sobre o que acontece em nossa cidade. A TV Câmara segue trabalhando, mesmo com todos os cuidados e restrições impostas pelas autoridades sanitárias, seguimos nossa missão de levar até você informações sérias e devidamente checadas por nossos jornalistas. Vamos então às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, feitas há instantes aí pela gerente da Vigilância Epidemiológica, Andréia Negri. Então, até hoje, quinta-feira, 14 de maio, são confirmados 363 casos positivos. Lembrando que ontem eram 352, ou seja, estamos em ascensão aí 20, 30 novos casos por dia. E o dado triste é que tivemos o registro de mais uma morte em decorrência do coronavírus, que agora já somam 11 pessoas vítimas desse vírus em Rio Preto. Por outro lado, a boa notícia é que 74 pessoas já tiveram a infecção e se recuperaram. Como a gente disse ontem aqui, os dados apresentados ontem, a área de abrangência com maior incidência é o bairro São Francisco, seguido do Estoril e Centro. Mas, como diz a saúde aí, a doença está em todas as regiões, em praticamente todos os bairros de Rio Preto tem o registro da doença. E, segundo disse a Andréia Negri aí, o pessoal precisa respeitar o isolamento social, senão nós podemos ter uma situação aí que fuja do controle. Ela até falou da possibilidade de hospital de campanha, foi questionada na live aí por jornalistas, diz que no momento não se cogita isso, mas que a possibilidade de um hospital de campanha consta no plano aí de contingência a coronavírus, e ela diz que isso só vai ser necessário se as pessoas não respeitarem o isolamento social de pelo menos 55% do pessoal aí, o índice, né? A gente que está abaixo dos 40%, Rio Preto é a cidade que menos tem respeitado a quarentena no estado de São Paulo. A prova disso é o transporte público, os índices de usuários por semana e por dia têm subido, diferentemente do começo aí da quarentena, quando o pessoal estava respeitando, estava cumprindo aí o isolamento social, mas aos poucos a coisa foi relaxando, saindo do controle. Então esse é o recado do pessoal da saúde. Vamos lembrar aqui o 0800 da Secretaria de Saúde, se você tiver qualquer dúvida a respeito de sintomas do coronavírus, entre em contato com o 0800 7722 123, evita que você se desloque desnecessariamente pela cidade. Tem também, nós estamos ao vivo aqui pela TV Câmara, tem aí os nossos contatos, tem o nosso WhatsApp, o 991637905 e o 3214-7766. Fazer uma atualização dos dados do corona no mundo, já são mais de 4.347.000 infectados, com quase 300.000 mortes já, 297.197 mortes. Por outro lado, mais de 1,5 milhão de pessoas já recuperadas. E o país com o maior número de infectados segue sendo os Estados Unidos, são 1.420.000 contaminados, e é o país com o maior número de mortes, 84.763 vítimas. No Brasil, os infectados já são 192.000 pessoas, com 13.276 mortes, por isso a importância, repetindo aí, do isolamento social. Vale registrar aqui, gente, o Shopping Iguatemi de Rio Preto tinha conseguido no começo da semana uma liminar na Vara da Fazenda aqui de Rio Preto para suspender o pagamento de IPTU, mas hoje pela manhã essa liminar foi derrubada pelo Tribunal de Justiça, então o Iguatemi aí não vai ter que pagar o IPTU, não conseguiu sustentar a liminar, a Prefeitura recorreu. Outro registro importante é que o Supremo Tribunal Federal
mandou a cidade de Marília fechar o comércio e seguir a orientação do decreto estadual, né? Marília, o prefeito lá tinha desrespeitado o decreto, mandou abrir tudo, o Supremo, então, mandando aí Marília seguir o decreto. É por isso que a gente fala, não adianta cobrar prefeito, os prefeitos têm que seguir o que diz o decreto estadual do governador João Dória, o governador que ontem disse que até 31 de maio nada muda no estado de São Paulo, então seguimos aí com a proibição de abertura de comércios não essenciais. E ainda sobre isso, gente, o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, reuniu outros 7 prefeitos da região numa videoconferência no final da tarde desta quarta-feira, né? O objetivo é a elaboração de um plano regional de enfrentamento ao coronavírus. A reunião, a gente está vendo imagens aí do prefeito, a reunião foi realizada após conferência com os prefeitos do Conselho Municipalista, criado pelo governador João Dória. E durante essa videoconferência que a gente está vendo aí, o prefeito Edinho apresentou os dados de Rio Preto para os prefeitos de Jales, Catanduva, Fernandópolis, Mirassol, Olímpia, Santa Fé do Sul e de Votuporanga, né? O prefeito abre aspas para eles, em 60 dias Rio Preto saiu de 1 caso positivo para 352 casos confirmados, isso dado de ontem, né? Porque hoje já são 363 e nossa curva ascendente é preocupante, nossa curva é ascendente e isso preocupa, porque temos índices de isolamento em baixa, o que facilita a propagação rápida do vírus e impede o município de ser beneficiado pela flexibilização, disse o prefeito. Claro, ele demonstrou preocupação aí com a parte econômica, mas também tem a questão da saúde das pessoas, né? Abre aspas para o Edinho de novo, somos alvo de muitas críticas e pressões de todos os lados. Os que temem pela vida desejam que o prefeito feche ainda mais o comércio e restrinja a circulação. Mas quem precisa trabalhar cobra mais abertura. Tá aí então o dilema enfrentado pelo prefeito, não é fácil. Ele tem que ter, todos os prefeitos aí, os governantes têm que ter sabedoria para saber como melhor atuar nesse momento. Participaram aí dessa videoconferência, além dos prefeitos que eu citei, o deputado federal Geninho Zuliani, o vice-prefeito Eleusis Paiva, a diretora da DRS Silvia Storti, o presidente aqui da Câmara, o vereador Paulo Paulero, o presidente da ACIRP, Kelvin Kaiser, o ex-presidente da ACIRP, Paulo Sader, e os secretários de Comunicação, Mário Soler, Saúde, Aldenis Borim, Desenvolvimento Econômico, Jorge Luiz de Souza, e também o chefe de gabinete, Zeca Moreira, e os prefeitos se unindo para ver qual a melhor ação conjunta que a nossa microrregião aqui pode tomar. É isso aí, gente. Bom, e com a epidemia do coronavírus e consequente queda no consumo, o setor de agronegócio vem sentindo na pele as dificuldades do momento. E sobre isso a gente vai conversar com a jornalista Roberta Páfaro, ela que é especialista em agronegócio e diretora de desenvolvimento da Bolsa de Chicago no Brasil, inclusive autora de um livro, Mulheres do Agro, vai conversar aqui com a gente, está aqui no WhatsApp. Roberta, tudo bem? Me ouve? Te escuto muito bem, bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês. Obrigado você por nos atender, a Roberta, aí, jornalista, estudamos juntos. Roberta, queria primeiro que você fizesse um cenário do agronegócio no Brasil, aí quase 60 dias de excepcionalidade, né? As pessoas, orientação de isolamento social, etc. Como que isso afetou o agronegócio brasileiro? Olha, Lê, acho que é o único setor que realmente se destaca em meio à pandemia. Lógico, a gente tem que avaliar cultura por cultura, mas se a gente falar de uma maneira geral, o nosso agronegócio é a locomotiva do nosso país, porque a gente teve, durante essa pandemia, não tivemos nenhum problema com abastecimento, realmente o agro conseguiu manter toda a questão de
de alimentos, de combustíveis. A gente não teve nenhum problema com relação a isso nesse momento. E, consequentemente, o agro também, diante da pandemia, manteve toda a logística, manteve os nossos caminhoneiros, manteve a exportação. A gente teve exportações recordes e estamos batendo recorde cada mês. Então, tivemos em março, tivemos exportação recorde de soja, açúcar, tivemos exportação recorde agora, novamente em abril, e também agora a previsão de bater o recorde de exportação de soja. Soja, somos o principal agora produtor, tivemos realmente um ano excepcional para a safra, principal produtor, principal exportador de soja do mundo. Então, a gente tem uma responsabilidade não só de alimentar o Brasil, mas também de alimentar o mundo, né? Quando a gente olha essa perspectiva de questão de produção, o quanto que a gente melhorou na nossa produtividade, o quanto a gente melhorou diante de toda essa pandemia, a gente venceu esse desafio. Então, na verdade, o agro segue a nossa locomotiva do país. Mas, óbvio, a gente tem um outro lado, se a gente for pensar. A gente tem também, no setor aqui, principalmente no interior de São Paulo, nós temos o circuito das frutas, nós temos flores, que foram setores, inclusive usinas, e que foram setores afetados com essa pandemia. Lógico, como você até estava falando aí, caiu demanda. Você, com o isolamento social, ninguém utilizou mais carro, e isso é algo que a gente está vendo globalmente, no próprio Estados Unidos, por exemplo, o milho, quando a gente olha para a Bolsa de Chicago, o milho ele está o preço dele abaixo do mercado e cada vez mais perdendo o valor contra futuro quando a gente olha. Por quê? Porque nos Estados Unidos, praticamente 40% de toda a produção, mais de 40%, às vezes 50% da produção de milho do país vai para a produção de etanol, para as usinas de etanol. E as usinas de etanol tiveram uma queda de demanda de cerca de 60% por conta do isolamento social, por conta da quarentena, por conta do Covid. Então, assim, os Estados Unidos ali, realmente, eles tiveram um impacto muito grande. E, consequentemente, a gente vê o petróleo com essa queda de demanda global, a guerra do petróleo, além disso, da Arábia Saudita, da Rússia. Então, isso influencia, de uma maneira geral, muito petróleo no mundo. Daí os derivados do petróleo, consequentemente, também não tem essa demanda. Então, consequentemente, os preços caem. E aí a gente vê esse reflexo aqui no nosso mercado. E quando para o álcool, né? Quando que a gente foi, eu fui abastecer esses dias, estava R$2 o álcool. Eu falei, nossa, quando que eu vi isso? Né? Para a gente, consumidor, é interessante, mas quando a gente vê para a ponta produtora, as usinas, elas não conseguem se manter. E muitas acabaram virando a produção de álcool, viraram para açúcar. Porque açúcar tem uma demanda global e a gente está exportando bem. Então, aí está entre o terceiro o produto mais que a gente mais exporta em termos de volume nesses meses que a gente tem percebido. Legal, tá aí a Roberta, mais uma vez, como ela disse, o agro, a locomotiva do país, a gente já viu isso em 2008, né, quando tivemos a crise lá do Lehman Brothers, e o agro segurou o Brasil aí, a famosa marolinha que chegou aqui. Mais tarde a gente viu as consequências, mas o agro segurou. Ô, Roberta, a guerra comercial China-Estados Unidos, como que isso interfere nas nossas exportações? Olha, a guerra comercial China-Estados Unidos, eles fizeram esse primeiro acordo. Nesse primeiro acordo, essa primeira fase do acordo, eles teriam que comprar um certo volume de produtos agrícolas dos Estados Unidos. Contanto que os produtores, a gente tem a CME, a Bolsa de Chicago, faz junto com a Universidade de Purdue nos Estados Unidos, eles fazem uma pesquisa com 400 produtores ali na região, no cinturão agrícola dos Estados Unidos. E eles estavam bastante otimistas com relação a essa nova demanda. Porém, o que aconteceu? A China veio e comprou muito do Brasil. Como sempre, hoje, por exemplo, toda a nossa produção agrícola, todos os nossos produtos agrícolas, cerca de 20%
de toda a nossa produção agrícola, não só de soja, aí a gente está falando de carne, de tudo vai para a China. Então, a China é um grande player para a gente, muito importante nessa questão de exportação. Em consequência disso, essa primeira fase do acordo, para você ter uma ideia, Lê, se eles tivessem que, para eles cumprirem com o acordo, eles só compraram até agora só um sétimo do que eles precisam para cumprir o primeiro ano do acordo de comprar produtos agrícolas dos Estados Unidos. Apenas um sétimo. Então, se a gente olhar, a gente acredita que eles não vão cumprir com essa primeira fase do acordo. Até porque tem uma tensão política muito grande ali. Então, o Trump, ele tem uma tensão, ele está o tempo todo ali trocando farpas com a China. E isso pode afetar também essa primeira fase. O que, para nós, Ale, é muito positivo. Porque se eles têm um problema lá, eles vêm cada vez mais buscar um produto nosso. A gente exportou carne, por exemplo, em março. A gente exportou 13% do nosso volume de carne, foi para a China. Então, assim, a gente está vendo cada vez mais acordos que estão beneficiando o Brasil. E essa guerra comercial, essa primeira fase esse primeiro acordo entre Estados Unidos e China, há uma possibilidade, a China está comprando pouco alguma quantidade de soja dos Estados Unidos, a gente vê esse volume crescendo, mas a princípio está muito longe, né? Se eles compraram até agora um sétimo, e a gente já está praticamente, aí, se a gente pensar quase na metade do ano, eles teriam que comprar bastante, e eles não têm mais tanto essa demanda. A demanda deles também caiu, porque a economia deles acelerou, né, Ale? Eles viveram a tempestade perfeita, né? Sim. Eles tiveram a gripe suína ano passado, começaram com gripe aviária e depois o próprio Covid. Então, realmente, eles tiveram um problema com a economia lá deles também. Você falou da tensão política Trump e China. E as declarações desastradas aí de Bolsonaro, do Ernesto Araújo, os filhos do Bolsonaro atacando a China, isso de alguma maneira atrapalha ou fica só na retórica? Olha, Lei, eu diria que a gente tem a Tereza Cristina, dentro do Ministério da Agricultura, está fazendo um trabalho excepcional e realmente ela ali fortalece muito essas relações. Então, no ano passado, ela foi para a China, ela teve 2 missões na Ásia. Ela abriu muitos mercados. E eu acredito que essa relação, contanto que ontem até eu estava acompanhando algumas notícias até do Ministério, e eles estão mantendo essa conversa com a China diariamente, assim, com uma certa frequência, não diariamente, mas assim, frequentemente, através de videoconferências, que não é algo que o chinês gosta muito, mas eles estão mantendo essa relação. Então, eu creio que o Ministério realmente, com esse trabalho levado a sério, olhando muito para essas medidas sanitárias, que isso é algo que vai mudar muito de uma maneira geral em todos os países que vão comprar produtos, eles vão mudar, vão olhar diferente, vão exigir mais dos países que eles estão comprando, exportação, importação, isso pode mudar um pouco a gente pode ter um impacto nesse fluxo comercial. Então, eles estão trabalhando muito forte nisso. Eu acho que na política a gente vive um momento, essa é uma das crises que a gente vive, galera. A gente tem a crise de saúde que a gente está vivendo aí, a gente tem essa crise política, que realmente era um momento que a gente teria que se unir, né, o governo se unir e realmente levar uma mensagem única, mas a gente vê que a cada dia a gente tem uma discrepância no que é dito aqui, no que é dito ali. Então, realmente, eu acho que a gente vive uma crise política, mas o nosso agro ainda, com a Tereza Cristina ali no Ministério, ela está fazendo um excelente trabalho. Legal. Você falou de recordes de exportação, o fato do dólar estar aí a quase R$6, isso, claro, contribui para a exportação, mas e o contrário? E as importações? Não sei se a gente compra muito alimento de fora, tal, mas equipamentos, etc., isso vai pesar muito na nossa balança, ou não? Sim, na verdade a gente tem uma questão de exportação. Para a exportação foi ótimo, porque a gente viu, por exemplo, a saca de soja a valores de R$100, R$110 no porto.
algo que a gente não via há muito tempo. Então, por quê? Porque a soja, ela é cotada com referência ao preço Chicago, ela é cotada em dólar, mas o produtor, ele recebe em reais. Então, essa conversão beneficiou muito o produtor, que, consequentemente, toda a indústria acabou se beneficiando com essa desvalorização real. Mas aí a gente tem a importação. A gente compra, por exemplo, fertilizantes. Nesse momento ainda a gente não teve tanto impacto. Por quê? Porque o fertilizante também, ali o insumo agrícola também tem alguns derivados do petróleo. E com toda essa crise e a queda da demanda, realmente os preços foram lá embaixo, então não teve um impacto muito, na verdade, imediato. Mas, assim, se a gente importa realmente insumos agrícolas, então, agora eu diria o seguinte, não só insumos, mas também o carro, indústria de automóveis, por exemplo, a gente importa, agora trigo, a gente teve uma demanda muito alta, a gente não produz trigo o suficiente, a gente compra praticamente 50% de todo o trigo da Argentina, então a gente vai ter necessidade talvez de comprar ainda mais. Então, tem variáveis, tem muitas variáveis aí que a gente tem que observar nesse momento. E a importação, sim, a importação pode ser afetada e isso acarretar, em algum momento, a balança comercial. Então, eu creio que um momento para o produtor rural seria, quando a gente fala de agricultura, né, indústria mesmo, é realmente o planejamento. Eu creio que agora é esse planejamento, essa gestão de risco, revisar o orçamento, porque muitas coisas agora conseguiu ganhar um dinheiro pela valorização do real, mas é a hora de planejar e olhar adiante, porque se, por exemplo, a China tiver uma segunda leva aí de coronavírus, que existe essa possibilidade, e para a gente, que a cada dia, por exemplo, aqui no Brasil, a gente vê que os números aumentam, e se a gente precisa se isso se prolongar, e esse isolamento se prolongar, até o final do ano a economia não retomar, então é necessário ter um planejamento para produzir mais, com qualidade, e continuar com esse abastecimento interno e também com essa perspectiva de exportação positiva. Legal, gente. Está aí a Roberta Páfaro, jornalista, diretora de desenvolvimento da Bolsa de Chicago no Brasil, mas ela é também uma militante aí pelo empoderamento das mulheres no agro. Queria que ela falasse um pouquinho como que é conviver nesse meio aí e fala um pouquinho do seu livro Mulheres no Agro. Tem muita mulher no agro? Imagino que sim, né? A gente tem a ministra aí, a chefe do agronegócio brasileiro, mulher. Como que é, Roberta? Fala pra gente um pouquinho. Olha, esse livro, Ale, obrigada até por trazer isso, mas assim, a gente está vendo que, de acordo com o IBGE, a gente cresceu absurdamente em número de mulheres na liderança, em lideranças de fazendas. Então, assim, saiu de 10% e foi para 30%, e assim, uma pesquisa que foi feita em 2017, então, comparando lá os dados de 2010 com 2017. Agora, você imagina agora, eu imagino que agora a gente tem um número ainda maior com essa participação da mulher. Contanto que a gente, uma outra conquista que a gente viu, a Tereza, né, a Tereza Vendramin também é a primeira mulher presidente da Sociedade Rural Brasileira. Então, ela assumiu em janeiro deste ano e a gente fica muito feliz com isso. Ela também está no livro. Esse livro, na verdade, ele vem para mostrar que a mulher está lá há muito tempo. Né? A gente entrevistou cerca de 50 mulheres. Então, realmente, contando histórias de desafios, de superação, o que é bastante interessante para esse momento, porque elas dão várias dicas que assumiram a fazenda através de tragédia. O marido faleceu, não conhecia um negócio, entrou, estudou e conseguiu reverter a situação, e hoje é referência. Então, a gente fala na questão de inovação também. Então, a questão da tecnologia do agro, como que a gente enxerga esses destaques, essas mulheres também trabalhando diante desses setores que são majoritariamente masculinos. Então, a gente vê, por exemplo, quando eu vou fazer alguma apresentação, a lei que a gente vai falar de mercado financeiro, vou falar de rede, quando a gente, geralmente, 99% do público é masculino. Então, assim, tem homem ali. Então, realmente, você vê que a participação da mulher, ela está crescendo, e tem mulher muito boa aí. A gente tem mulher assim que realmente
incrível, não só de mercado, dentro da fazenda, na comunicação. Então, realmente, a participação da mulher, ela desponta e ela vem como liderança, porque eu acho que um benefício da mulher, Ale, é que a mulher sabe se comunicar muito bem, a mulher, ela ouve mais, o homem é mais direto, é mais prático, e a mulher, ela tem essa visão periférica, e isso abre possibilidades, inclusive num momento como esse, de crise que a gente vive. Então, a gente consegue enxergar além e trazer uma solução mais viável diante desses problemas. Mas, realmente, o trabalho conjunto é muito importante e é o que a gente fala. O homem também apoiar a mulher. Esse trabalho, juntos, nós somos todos mais fortes. Tá certo. Acho que o grande exemplo que você falou aí de mulher que assume a fazenda é a ex-ministra Cátia Abreu também, né? Parece que ela assumiu o império do marido aí e virou também presidente da... Não me lembro agora qual entidade ruralista aí, mas enfim. Sim, um outro grande exemplo. A gente tem isso, tudo começou com essa história, na verdade, que eu fui fazer uma apresentação em Rondonópolis, lá no interior do Mato Grosso, lá, nossa, eu fui primeira vez e eu me lembro, isso faz uns 7 anos, mais ou menos, 6, 7 anos, e eu conheci a Norma Gatto, que é uma grande produtora rural lá de Rondonópolis, e ela era a única mulher na sala, e nós conversamos e ela veio me contar a história que realmente o marido dela tinha morrido, tinha sido assassinado, ela tinha 3 filhos e ela tinha a possibilidade de ou vender a fazenda ou continuar no negócio. E ela venceu não só, ela de uma fazenda, ela hoje tem 4, ela disse que é uma para cada filho e uma para ela. E é uma das maiores produtoras de soja, também pecuarista ali de Rondonópolis. Uma pessoa maravilhosa. E uma lição que ela fala, Lê, é o seguinte: para a gente não se comparar a ninguém, para a gente não olhar para o nosso vizinho, para a gente não se comparar, para a gente sempre olhar para nós mesmos, e assim, para a gente poder comparar nossa evolução, né? E acho que essa é uma das dicas que ela traz nesse livro, então, o livro de Mulheres do Agro, pela editora Letramento. Então, convido a todos para visitar lá o site da editora Letramento e conhecer um pouquinho mais desse trabalho que traz mensagens muito, muito interessantes. Eu escrevi junto com as minhas 3 amigas, a Marielle Bife, do Mato Grosso, a Andréia Cordeiro, lá de Curitiba, e a Tiziane Figueiredo, de São Paulo. Maravilha. Roberta, obrigado pela sua entrevista, pelas suas informações e parabéns pelo trabalho, viu? Eu que agradeço, Ale, obrigada pela oportunidade, parabéns aí pelo teu trabalho também e vamos seguindo em frente, é isso aí. Vamos lá. Obrigado para Roberta Páfaro, jornalista, representante da Bolsa, diretora, né, da Bolsa de Chicago no Brasil, especialista no agronegócio aí. Bom, gente, a Secretaria, a gente já falou aqui, mas é sempre bom repetir, Secretaria de Saúde dá início à 3ª etapa da campanha de vacinação contra a gripe. A gente tem as informações aí com a Maristela Calças. Começou esta semana a 3ª etapa da campanha de vacinação contra a gripe. Nesta fase, foram incluídos os grupos de gestantes, puérperas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos e pessoas com deficiência. A estimativa da Secretaria de Saúde é que sejam vacinadas 40 mil pessoas nesta fase. Até o momento, já foram vacinadas contra a gripe em Rio Preto 116 mil pessoas. Para evitar filas e aglomerações, a Secretaria de Saúde transportou os postos de vacinação das unidades básicas de saúde para as escolas e equipamentos públicos. A vacinação é realizada de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. E para saber o local de vacinação mais próximo à sua casa, é só acessar o site riopreto.sp.gov.br/mapavacinas. E no dia 18 de maio tem início a 4ª e última etapa de vacinação contra a gripe. Nesta fase, serão incluídos professores e adultos entre 55 e 59 anos. A campanha de vacinação segue até o dia 5 de junho. Maria Estela Calças para a TV Câmara, o canal do Legislativo.
Tá aí as informações da Maristela, gente, sobre a vacina da gripe, só reforçando, as escolas que estão sendo os locais de vacinação aí, não vá às unidades de saúde. Falando em saúde, a Secretaria de Saúde abriu um canal para receber doações aí de dinheiro, equipamento, insumos, acessórios, etc. Estão os contatos aí, tem telefone, tem o WhatsApp, tem o e-mail doacau.saude@riopreto.sp.gov.br. E sobre essa rede de solidariedade que tem se formado aí, pessoas arrecadando alimentos, produtos de higiene, de limpeza e destinando a quem mais precisa, a gente tem mais informações com a jornalista Mariana Dyer. Entidades e grupos de voluntários de São José do Rio Preto continuam promovendo campanhas para arrecadação de doações durante a pandemia. O Hospital de Base reforça a divulgação do site criado para informações sobre as formas de colaboração. As doações podem ser em dinheiro ou materiais e equipamentos médico-hospitalares. Todo o volume arrecadado será utilizado no atendimento aos pacientes com Covid-19, síndromes respiratórias agudas e demais emergências. As informações estão no site www.hospitaldebase.com.br/doação corona. Para doação de equipamentos e insumos, pode ser feito contato pelo telefone 3201-5189 ou pelo Zap Solidário. O Lar Esperança precisa de contribuições para manter o atendimento aos idosos. Quem quiser fazer uma doação pode acessar o site do Lar Esperança ou entrar em contato pelo telefone para mais informações. Um grupo de voluntários de Rio Preto criou um perfil no Instagram para reunir informações sobre as campanhas de arrecadação e também abrir espaço para quem precisa de ajuda. Quem quiser divulgar uma ação, é só acessar o perfil Rio Preto Solidária e entrar em contato por mensagem com os responsáveis pelo perfil. Mais informações ao longo da nossa programação. Mariana Dyer para a TV Câmara. Legal, gente, tá aí as informações com a Mariana, essa rede solidária bacana aí que tem se formado em Rio Preto. Acho que todas as cidades têm as suas, né? Mas em Rio Preto sempre conhecida por sua solidariedade, principalmente agora, nesse momento. Eu vou deixar o WhatsApp aí também, se você é de alguma entidade, quer divulgar o trabalho, está precisando de doação, etc., pode mandar mensagem aqui para a gente. Tem o nosso WhatsApp aí, o 991637905. Liga aqui na TV Câmara também, 32147766. Tem as nossas redes sociais, procura a TV Câmara aí no Facebook, no Twitter, no Instagram. A gente está em todas as redes aí. Precisando, liga aqui para a gente divulga e vamos nessa que vai passar. Se der tudo certo, vai dar tudo certo, a gente vai passar por essa e sair ainda mais fortes. Bom, falando da movimentação da economia, a gente falou aí com a Roberta Páfaro, deu um cenário do agro no Brasil, mas a gente vai conversar agora com o despachante aduaneiro aqui de Rio Preto, o Paulo Narciso Rodrigues, da Caribbean Express, ele que é responsável por negócios, importações, exportações aqui de Rio Preto. Seu Paulo, tudo bem? Bem, graças a bom Deus. Na quarentena, home office, mas tudo na paz. Tudo certo. Vai passar, né? Se todo mundo cumprir... Vai passar, com certeza. Vai passar. Seu Paulo, fala pra gente como é que está o cenário de importações e exportações em Rio Preto. Olha, importação já estava ruim, ficou pior. Está aí o dólar a 5,90 hoje. Eu diria que a importação de Rio Preto caiu em torno de 80%. E vai ficar por aí até esse dólar voltar aí abaixo dos 4, com certeza. Só estão importando realmente o extremo necessário. Agora, por outro lado, as exportações têm ido muito bem, obrigado. Eu, em 27 anos de Caribbean Express em Rio Preto, nunca atingi a marca de 300 exportações mês. Esse mês passado, nós atingimos 328 exportações. Já estamos caminhando agora, no meio do mês, para 150 operações de exportação. Isso quer dizer exportação de um cliente e outro cliente, que pode conter, numa exportação, em torno de 2, 3, 4, 5 containers, né? Então, a exportação está muito bem, aproveitando essa alta do dólar,
essa briga de Estados Unidos com China. Para nós tem sido muito bom. Conseguimos que algumas indústrias da cidade, da região, abrissem mercado americano para móveis, coisa que era muito difícil para nós, mas estamos emplacando, estamos trabalhando muito para isso, contribuindo com as empresas que pretendem exportar, estamos dando a nossa contribuição, o nosso conhecimento. São Paulo, exemplifica para a gente o que Rio Preto mais exporta hoje, qual que é o carro-chefe aí, dá alguns exemplos para a gente. Olha, o carro-chefe, com 21% do total das nossas exportações agora em 2020, são artigos, próteses, artigos dentários, vamos dizer assim, né? O segundo são miúdos bovinos, seguido aí de 12% móveis, 7% plantas, acredite ou não, Rio Preto exporta planta viva, na faixa de 8%, né? Preparações capilares também, conseguimos abrir mercados para exportar produtos para tratar o cabelo, carrocerias para caminhões, enfim, válvulas de pressão, são vários produtos que a gente tem exportado. Só não estamos aí aproveitando um momento com esse dólar muito bom, quase 6 por 1, porque o empresário riopretense abandonou a exportação já há alguns anos. Isso teve uma queda muito grande. Para você ter ideia, lá nos idos de 2010, 2009, nós tínhamos uma faixa de 45 milhões de dólares de exportação. Isso veio caindo com os anos. Ao final do ano de 2018, nós exportamos 15 milhões. E agora, de janeiro a abril, nós estamos com exportações na faixa de 5 milhões e 700 mil dólares. 5 milhões. Então, é muito pouco ainda, é um terço praticamente do que exportamos o ano todo de 2019. Né? Qual é já a importação, veja, nós importamos o ano passado 94 milhões de dólares. E já estamos até abril com 35 milhões de importação, com tudo isso que está acontecendo. O senhor falou dessa queda aí. Qual o motivo do empresário riopretense ter abandonado a exportação? Tem alguma explicação? Tem. Primeiro, eu não vou dizer que é desinformação, porque hoje quem fala que está desinformado com a tecnologia que nós dispomos de internet, enfim, de próprio governo federal disponibilizando informação para exportar, nós diríamos que o dólar, como ele estava lá naquela casa de 2,30, 2,50, então o pessoal desestimulou e abandonou. É sabido que quando você abandona um mercado, um cliente, ele vai buscar outro. E esse outro, fatalmente, vai ser da China. E para você conseguir reverter isso é muito complicado. Nós estamos num momento muito bom, Brasil, em termos de exportação. Como eu já disse, a briga entre Estados Unidos e China tem nos proporcionado muitos negócios nos Estados Unidos. Muitos clientes foram para expor seus produtos e conseguiram um negócio excelente, que vai durar até muito, é só ele manter. Para você ter uma ideia, já há uns 15 anos atrás, Rio Preto era um polo de confecção. Foi criado aqui um consórcio de exportação junto com o Ministério da Indústria e Comércio, Kidswear Export. Saiu em toda a imprensa, nós conseguimos fechar um negócio de $1 milhão. Tinha um pool de 15 empresas de confecção. E conseguimos fechar com a Walmart americana. Era mercadoria que saía daqui de Rio Preto, ia direto para os Estados Unidos, e chegando lá nos Estados Unidos, já havia toda uma marcação nas embalagens que já ia para toda a rede Walmart nos Estados Unidos. Bom, $1 milhão de exportação em carta de crédito. E o brasileiro, infelizmente, não é muito sério nesse sentido. Eu já vi vários casos acontecerem. Nós começamos a exportar a confecção, $350 mil já exportados. Maravilha, a coisa estava indo muito bem. Os 15 consorciados estavam aplaudindo. Estava excelente. Mas, em dado momento, alguém, não sei por que motivo, comprou um tecido que encolhia mais que 10%. E a roupa que estava sendo exportada para os Estados Unidos, o americano mandou a etiqueta dele em dólar pronta para colocar no produto, os botões que ele queria que fossem colocados, enfim,
tudo certinho, embalado. E o americano foi vendendo. Chegamos aí em $350 mil, 1/3 do milhão que a gente tinha de exportação numa carta de crédito. Era só cumprir a regra e exportar tudo certinho. Infelizmente, compraram tecidos de péssima qualidade. Em dado momento, o americano abortou a operação. Falou, olha, está previsto no nosso contrato que não pode encolher mais que 10%. E encolhia. A manga, ela andava para dentro do quase no cotovelo. Era tecido de péssima qualidade. Eu passei por uma experiência dessa em Santos. Eu tinha uma reunião em São Paulo e, de repente, quando eu vi, eu falei, nossa, eu tenho que ficar por aqui. Comprei uma camisa numa loja excelente. E acredite, aconteceu o mesmo comigo. A camisa era da China. Ela encolheu de tal forma que eu falei, não é possível. Então, nós perdemos aí um filão naquela época que poderia estar hoje. Você vê, as indústrias de confecção em Rio Preto, elas praticamente só atendem o mercado interno. Exportação é mínima coisa. Mínima coisa, né? Ô, seu Paulo, o senhor falou da importação. O que a gente tem importado aí do exterior? O Rio Preto ainda é o maior importador de salmão do Brasil? Até um tempo atrás era, né? Você vê, só uma empresa em Rio Preto, graças à expertise do proprietário, da visão comercial que ele teve, ele importa hoje, até agora, até abril, 45% de toda a importação de Rio Preto. Os peixes, o salmão, 45% de 35 milhões é ele que importa. Em segundo, nós temos aí as células voltáticas, os painéis solares, né? Isso virou uma febre. Inclusive, eu mesmo coloquei na minha empresa. Excelente, funciona, que é uma maravilha. Então, salmão, peixe, 45%. Depois nós temos aí as células voltáticas. Material elétrico é muito forte, né? Chapas de aço, máquinas, e aí vai, bombas para líquido. Tá certo, gente. Tá aí o despachante aduaneiro, seu Paulo Narciso Rodrigues, da Caribe Express. O senhor quer falar mais alguma coisa, deixar algum recado para os empresários, para os produtores aí, seu Paulo? Olha, eu diria o seguinte, o momento é muito propício e essa quebradeira que vai dar com o que nós estamos passando com o coronavírus, tempos, já percebi isso, muitos empresários já começaram a nos procurar para retomar, como é que eu faço para buscar o mercado, etc. E nós disponibilizamos toda a informação sem custo nenhum. Nós colocamos a faca e o queijo e a marmelada. É só você pegar e, claro, que você tem que ter um bom produto, né? Então, eu diria que, nesse momento, o empresário tem que buscar o mercado externo e depois que ele conquistar o mercado interno, a duras custas ele tem que se manter, nem que seja empatando, para não perder o seu cliente, para não ter como mais recuperar, porque outro já entrou no lugar, né? Porque importar realmente vai ser complicado agora com esse dólar que está. Para você ter uma ideia, a minha importação na minha empresa caiu 90%, mas a exportação, como eu disse, atingimos 328. A minha média era no máximo 180, esperando 200. Estamos com 328. Não sei esse mês como vai ser. Mas o caminho é esse para o Brasil. São as exportações, pode ter certeza. Tá certo. Paulo Narciso Rodrigues, muito obrigado pelas suas informações, viu? Seu Paulo aí, que é despachante aduaneiro. Obrigado, Paulo. Obrigado, disponha. Obrigado. Maravilha. Gente, lembrando, estamos ao vivo aqui pela TV Câmara, temos aí os telefones 991637905 e também o nosso telefone aqui da TV Câmara. Precisou da Câmara, liga aqui para a gente, 3214-7766. E na terça-feira a gente teve a 13ª sessão ordinária de 2020 e a gente tem o balanço dessa votação aí com a jornalista Thaís Machado. Os vereadores de Rio Preto aprovaram 4 projetos durante a 13ª sessão ordinária de 2020. 3 dessas propostas, que eram do Poder Executivo, foram aprovadas em regime de urgência especial, ou seja, quando mérito e legalidade são analisados durante a mesma sessão.
O primeiro cria funções de gerência para as unidades básicas de saúde da família nos bairros Luz da Esperança e Fraternidade. O segundo altera a lei complementar para adequar o quadro de cargos em comissão do SEMAI, Serviço Municipal de Água e Esgoto de São José do Rio Preto. E o terceiro dispõe sobre a cobrança da tarifa de utilização voluntária das plataformas de embarque e desembarque na estação rodoviária Governador Lado Natel, o terminal suburbano intermunicipal e outros terminais do município. Na pauta estavam também 2 vetos. Um parcial ao projeto de lei complementar que dispõe sobre a possibilidade de servidor se ausentar do serviço em caso de doença contagiosa. Esse veto foi mantido. E o veto total ao projeto de autoria do vereador Fábio Marcondes, que concede horário especial ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. Esse veto foi rejeitado. Do vereador Jean Charles Serbeto, foi aprovado um projeto de decreto legislativo que autoriza a Câmara Municipal de São José do Rio Preto e a mesa diretora da Câmara a realizar sessão solene em homenagem aos componentes das Forças de Segurança Pública, instituindo a Medalha Rio-Pretense do Mérito em Segurança Pública. Já o projeto do vereador Renato Pupo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de cartazes ilustrativos sobre o método hospitalar denominado manobra de Heimlich, técnica para desobstruir vias aéreas em casos de engasgo em todos os estabelecimentos que comercializam alimentos para consumo no local, foi adiado a pedido do autor. Por fim, do vereador Gerson Furquim, em primeira discussão, o Legislativo analisou uma matéria que dispõe sobre um incentivo ao cultivo das plantas citronela e crotalária como método natural de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Essa proposta foi prejudicada pela ausência do autor. Você acompanha todas as notícias do Legislativo de Rio Preto pelo site www.riopreto.sp.leg.br e também em nossas redes sociais. Tá, então as informações com a Thaís Machado, só um recado, eu falei ontem aqui também, a mesa diretora da Câmara prorrogou até o dia 31 de maio, adequando aí ao decreto estadual as medidas restritivas aqui da Câmara, então tudo segue como está. Proibição de circulação de pessoas, sessões fechadas ao público, né, com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara, participação remota de vereadores, etc. A grande mudança é que a mesa decidiu retomar a contagem de prazo das comissões temporárias, né, as comissões especiais de inquérito, tem a CEI das calçadas aí em andamento, tem as comissões especiais de vereadores, etc. Então, esse trabalho volta ao normal, inclusive com a possibilidade de reuniões no plenário dos membros, né, desde que respeitado aí o distanciamento entre as pessoas, não tem aglomeração e equipamentos individuais para cada participante, aí, microfone, etc. Bom, gente, a gente vai chegando ao fim do informativo coronavírus desta quinta-feira, né? Quero registrar que hoje, 14 de maio, é comemorado os 100 anos do Rio Preto Automóvel Clube, o clube mais tradicional aqui de Rio Preto, sede aqui na Avenida Alberto Andaló. Era para ter uma grande festa, um grande baile de gala aí para comemorar o centenário do automóvel. Infelizmente, por causa do coronavírus aí, foi tudo cancelado, inclusive o clube está fechado desde o início aí da crise. Os clubes passando por... Já estava difícil a situação, aí agora mais esse problema para os clubes administrarem, mas que os diretores sociais e dos clubes aí tenham sabedoria para não deixar essa história morrer. E para terminar aqui, logo depois do programa, assim que acabar o programa, a gente vai exibir um documentário sobre a história do Rio Preto Automóvel Clube, produzido pelo meu companheiro, meu parceiro Fernando Marques. A gente já exibiu aqui no Documento Rio Preto, mas é bom lembrar a história aí essa história dos 100 anos do Automóvel Clube, que já foi um dos principais clubes, se não do estado de São Paulo, até do país, né? O Automóvel Clube com seus
bailes de gala, grandes artistas se apresentando aqui. A gente conseguiu recentemente, aí o Fernando, recuperar imagens de Roberto Carlos, grandes artistas da música brasileira vinham a Rio Preto se apresentar nos salões do automóvel, que, então, repito, completa 100 anos. Então, na sequência, você confere esse documentário aí da Rio Preto em Foco Filmes, do Fernando Marques, e assim a gente encerra o Informativo Corona desta quinta. Teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Eudi Russo, controle mestre Fernando César, GC e produção Tiago Zatti, Mariana Dyer e operador de áudio Israel não, hoje é o Flávio Furlaneto. E lembrando que no momento é de seguir as orientações das autoridades sanitárias, permanecer em casa e sair só para serviços essenciais. Até que isso passe, vai passar, é só cumprir o que dizem as autoridades de saúde, autoridades sanitárias. A gente volta amanhã com mais informações.